dia a todos. Estou a ver aqui muitas caras conhecidas, até no tempo da faculdade. O Rony convidou-me para vir aqui dizer algumas palavras sobre a obra dele. E a primeira pergunta que lhe fiz foi: porquê é que tem que ser eu a apresentar o teu livro? Ele deu responder: é porque eu sou o Rony. E eu disse: mas eu já revi o teu livro e não vejo nem notas de rodapé, nem vejo bibliografias. Porquê é que não fizeste nada disso? E ele respondeu: porque eu sou o Rony. Mais alto. E então perguntei-lhe: também não vejo grande intertextualidade, porque deverias ter algumas referências no livro que remetessem a leitura do teu livro para outros autores, dando a entender que fizeste enormes pesquisas. E ele respondeu-me novamente: não preciso disso porque eu sou o Rony. Ora bem, então, confesso que este livro é muito denso. Não é uma novela, não é uma biografia, não é um romance que tenha um princípio e um fim. É um livro que tem 19 capítulos, em que cada capítulo é bastante denso, obriga a uma enorme concentração para conseguir descodificar o que vai efetivamente na alma do Rony. No fim, é a vida dele e da vida da sociedade e da vida do ser enquanto eu, na minha relação com o outro, ou na relação do outro comigo, a relação dos eus com nós, que ele transporta para este livro. Portanto, eu não sei que estás a ver também. É assim. Portanto, é um desafio enorme mergulhar nesta obra e consumi-la, mas com uma certa vagareza para conseguir interpretar, porque ele tem uns tópicos que ele nem índice remissivo fez. Ele lança ao autor a capacidade de procurar os tópicos e os índices por si próprio. Não há um índice remissivo que diga: agora vou encontrar isto com facilidade. É um desafio enorme, mas é de uma transparência muito própria do Rony, que é uma pessoa que eu conheço há alguns anos e que é uma pessoa extremamente, é o que eu costumo dizer, livre-arbítrio. É uma pessoa que pensa e diz sempre aquilo que vai na alma e que não tem medo do contraditório. É um princípio que ele defende, sempre defendeu, e que é de uma natureza humana muito grande. Quem conhece o Rony sabe que está sempre na presença de um ser humano que tem uma alma muito grande. Ora bem, eu tomei algumas notas e sei que neste livro ele fala muito sobre a ética, fala na nossa relação com nós, e os eus e o eu, fala nos valores, fala nos princípios, nos comportamentos, nas críticas, nas enfermidades da alma, nos deveres, até fala nos átomos, nas energias, fala no universo, na crítica social, no humanismo, na dignidade, e termina o livro com o apelo à família e aos progenitores como grandes professores de transformação da humanidade. O primeiro capítulo, ele fala na insignificância do ser, onde o autor defende o conceito de liberdade, a tolerância e a própria energia. Eu fui buscar aqui a minha autoria, em que depois de ler o capítulo encontrei-me com esta passagem que era: os tolos têm facas e usam-nas para apegalar pelas costas. Os sábios, quando as têm, cortam a corda que os liga aos tolos. Com esta passagem muito simples,
Esta é uma frase que reflete a profunda verdade entre a diferença entre a maldade e a sabedoria. Depois do capítulo 2, ele passa para a idolatria do eu, uma viagem que ele faz ao passado, transportando para o presente as experiências vividas. Depois tem o 3, o eu como resultado do nós. Ele fala aqui em alguns traumas da sociedade e define o que é um ser único. E quando fala num ser único, faz-me lembrar uma passagem do Evangelho segundo São Tomé, que diz que o homem, quando deixar de ser homem, e a mulher deixar de ser mulher, e os dois se encontrarem num ser único, está encontrado aí o ser perfeito. Ele, com esta passagem, vem possivelmente dizer que não há diferenças na sociedade entre homens e mulheres, somos todos iguais. Depois passa para o capítulo seguinte, que é a realidade virtual, onde a dúvida, que é uma palavra-chave em filosofia, que é uma coisa que deve persistir sempre. Não deve haver medo do contraditório. Ele define aqui o princípio de que o contraditório é sempre importante para encontrar a verdade. A crítica e o oportunismo vai buscar até aqui uma passagem que fala sobre a extinção. Ora, a extinção, podemos recuar no tempo, ao manifesto da terra. Como podereis comprar e vender o céu e o calor da terra, se não somos donos da frescura do ar ou do brilho das águas, como podereis comprá-las? Devemos ensinar os nossos filhos que o sol que pisa são as cinzas dos nossos avós. Isto é uma passagem do chefe índio, do chefe Seattle. Depois fala, no outro capítulo, que é a democracia, o respeito e a valorização pessoal de cada um. Depois passa para o capítulo seguinte, que é do caos à organização, em que ele fala sobre o conforto, o planeamento. Aqui o autor lança alguns recados que podem ver na página 26. Depois tem outro capítulo que é conhecer as limitações, que é a capacidade de criar, mesmo contornando obstáculos. E depois tem aqui, na página 29, um capítulo que se chama Emoções com Poder. É na página 29, e eu ficaria admirado se o Rony não escrevesse nada. Eu ficaria admirado se o Rony não escrevesse nada sobre assuntos relacionados com sexo. Porque é verdade, eu conheci o Rony na faculdade e ele era um grande admirador do Marquês de Sade. Porque o Marquês de Sade tinha uma filosofia de vida relacionada com a sociedade, que às vezes faziam as coisas assim, meio medieval. E ele faz aqui uma passagem que diz: como exemplo desse mecanismo, podemos mencionar o caso do orgasmo na relação sexual, o qual confere um aumento hormonal no organismo, conferindo felicidade e prazer, de tal ordem que a busca pela próxima experiência se torna uma prioridade de tal forma que podemos assemelhar esse ato ao consumo de uma droga, ou seja, um vício. Ora bem, este eu já ajudo, está para hoje. São cabos. E então, há aqui uma coisa curiosa, que é assim, para os cientistas, o universo começou com uma coisa que se chama o Big Bang. Houve uma explosão do nada, e do nada saiu tudo. Aqui, para os matemáticos, eles veem matemática em tudo, na natureza, em todo o lado. O Rony, como vem das artes da humanidades, e com o devido respeito, eu gostaria de dizer, sem ofensa,
Paul Rony, em discordância com os matemáticos e com os cientistas do Big Bang, este Paul Rony seria uma espécie de um orgasmo geral do universo e criou tudo, porque no fundo é tudo igual, porque é a criação em si da vida. Em qualquer situação está presente o conceito da criação. Também o Papa afirmou recentemente que a monogamia sexual no casamento vai além da procriação e fortalece a união entre o casal. Mas o autor refere que fica um grau de insatisfação. A este propósito, Schopenhauer ainda disse: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Viver é estar preso a um ciclo infinito de insatisfação. Primeiro desejamos algo com intensidade, acreditando que a sua conquista trará felicidade. Mas, ao finalmente possuir, a excitação desaparece e o vazio se instala. O desejo cessa e em seu lugar surge o tédio, a insuportável falta de algo que nos mova. A nossa natureza condena-nos a esse pêndulo. De um lado, o sofrimento do que nos falta, do outro, o desencanto pelo que já temos. Nunca estamos satisfeitos, porque a nossa motivação nos motiva na busca e não na conquista. Assim seguimos presos entre a esperança, a motivação num jogo cruel, onde a felicidade parece escapar-nos entre os dedos. Depois, há o capítulo da paixão, em que aconselho-vos a ler. Tem aqui uma passagem que diz que a paixão destrói o eu. Ele define o que é o pensamento feminino e o pensamento masculino. É interessante esta passagem. Depois tem o capítulo do fim como princípio, as realidades irreais, a tristeza, a dor e o papel da religião, em que as enfermidades são muitas às vezes. Eu lembro-me que recentemente vi um programa sobre o Brasil, em que a maioria das doenças psíquicas se deve a uma religião, se me permitem dizer. São os evangelistas que levam muito a peito o que está no Evangelho e têm medo de errar e errando pecam, e isso causa-lhes alguns problemas do foro psicológico. É como eles vivem como se fosse numa linha de comboio. Depois tem outro capítulo que é a libertinagem ou condição natural, onde ele expõe as regras e as liberdades do outro e o julgamento social. Depois questiona se o livre-arbítrio existe, no capítulo seguinte. Depois há aqui uma passagem interessante sobre o livre-arbítrio, que é a liberdade individual de cada um, e faz lembrar uma das passagens do imperador Marco Aurélio. Ele diz: não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver. Ou seja, o desperdício de passar pela vida sem a viver. Depois tem a vontade intrínseca de cada ser, no capítulo 13, em que há aqui mais uma passagem em que eu estive a pesquisar, que é, não é no livro, que é: nenhum preço é alto demais para pagar pelos privilégios de se possuir a si mesmo. É uma frase de Nietzsche, que também há quem atribui a Clipping. Significa autonomia pessoal, a coragem do que se é, sem necessidade de validação externa. Já estou quase a terminar. Depois tem o capítulo do eu, o infinito da realidade do dia a dia,
o estorvo do eu, a introspeção e o conformismo, o bom relacionamento pessoal. Depois tem outro capítulo que é o desprezo como arma de destruição, o desgaste mental, a pressão psicológica, a humilhação, a destruição o desprezo como destruição do eu. Depois tem um momento de reflexão que ele classifica como um jejum e eu faço ao coletivo. A passagem sobre o isolamento. É interessante este capítulo que ele vai buscar figuras históricas sem as mencionar. E este capítulo revela-nos, por exemplo, a São Paulo, que teve que se retirar para o deserto para poder depois escrever as suas cartas. Ele refugiou-se no deserto para ficar em silêncio e para poder meditar e poder escrever algumas das suas cartas. Depois tem o penúltimo capítulo, que é o bloqueio do eu, quando algumas informações já temos poderá dizer que é o karma. E depois termina com um capítulo que é o poder do amor sobre o eu, em que ele define a carência dos afetos, o não isolamento e faz uma menção à paz, ao relacionamento entre as famílias e o facto de que os progenitores devem de ensinar e a transformar os seus filhos e integrá-los na sociedade para tornar uma sociedade melhor. Gostaria de terminar dizendo aqui só mais duas coisas. Este mês de março há uns acontecimentos importantes. É o Dia Internacional da Mulher, é o Dia Mundial da Água, é o início da primavera, é o início da poesia, é o Dia do Pai, é o Dia do Livro Português, é o Dia da Vida Selvagem, é o Dia do Consumidor, que é hoje, é o Dia do Livro do Rony, que também é hoje, é o Dia Mundial do Elogio e é o dia que o Rony também faz os seus anos. Finalmente, terminando, sobre este livro e sobre o seu autor, que, como eu disse há pouco, era o fervoroso admirador do Marquês de Sade, vou ler a seguinte passagem, a qual é cita bem nesta obra, e esta passagem foi escrita pelo teu amigo Sade, com licença, vou ler. Só me dirijo às pessoas capazes de me entender e essas poderão ler-me sem perigo. Muito obrigado.